Seguiremos agora com o painel Idadismo também é violência, como combater? E vamos convidar ao palco Eva Bettini, bacharel em gerontologia pela USP, né, mestra em filosofia na modalidade saúde e educação e doutoranda pela mesma universidade, né? É pesquisadora do ciclo Vigília Sono, coordenadora da pós-graduação em gerontologia da Faculdade Paulista de Serviço Social e conselheira executiva da Associação Brasileira de Gerontologia. Vamos receber Eva Bettini. Podem aplaudir, senhoras e senhores, é muito bom, sempre traz mais energia para a gente, né? E vamos convidar também o presidente da ABG, bacharel em gerontologia pela UFSCar, mestre em ciências da saúde pela mesma instituição, especializando em neuropsicologia pela Universidade de Araraquara e doutorando em ciências pela Universidade de São Paulo. Dr. Lucas Pellegrini, vamos recebê-lo também, senhoras e senhores. E vamos iniciar a apresentação. A palavra de vocês, por gentileza. Pouquíssimo tempo. Tudo, e você? Bom, boa tarde. Boa tarde às pessoas que aqui estão e todos os que estão nos assistindo à distância. Explicando um pouquinho que o nosso painel, a ideia original, o convite original era para Cristina Hoffmann, que é uma psicóloga que trabalha no Ministério da Saúde e atualmente ela é consultora da OMS, né? Aliás, da OPAS, que é um braço da OMS. Ela vive em Brasília e ela teve um compromisso muito urgente e não pôde se apresentar. Então, nós fizemos o seguinte com o nosso painel. Eu vou fazer uma introdução do tema idadismo, como combater. Vamos passar, ela mandou uma gravação, gentilmente ela concedeu uma gravação para nós. Então, nós vamos passar a gravação da professora Cristina Hoffmann, e, em seguida, o professor Lucas vai fazer o complemento desse painel. Então, se vocês puderem colocar a primeira parte, por favor. Eva Bettini. Obrigada, não tinha visto. Bom, então, tá, o tema já foi colocado, né, idadismo como forma de violência, uma das formas de violência, e a pergunta é como combater. Vamos só aguardar um pouquinho, que algumas pessoas estão chegando. Boa tarde, tudo bem? Seus alunos? Obrigada. Então, estamos começando nesse instante, tá? Então, vamos lá. Eu estou fazendo, então, a introdução ao tema, e depois nós vamos apresentar o vídeo da palestrante principal, que é a professora Cristina Hoffmann. Ela é psicóloga e trabalha, nossa consultora do Brasil na OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da OMS. Então, eu vou só comentar um pouquinho sobre o tema, o que ela vai falar, o que é idadismo e o que a gente pode colocar para começar a nossa conversa, tá? Então, vamos lá. Então, o sufixo ismo, ele existe em muitas palavras, né? Ele é utilizado, vem do grego, né? E é utilizado para juntar pessoas ou seguidores que têm o mesmo pensamento sobre alguma coisa. Então, ele serve na política para falar comunismo, capitalismo, fascismo, serve na parte da saúde para nomear algumas patologias. Mas, aqui, no nosso caso, nos interessa esse sufixo ismo como um pré-conceito. O que é um pré-conceito, né? A gente chama, na verdade, está escrito separado para a gente lembrar que, na verdade, quando a gente fala que tem um preconceito, significa que a gente tem um pré-conceito sobre alguma pessoa ou alguma coisa sem a gente, de fato, conhecer. Então, dentro dessas questões do racismo, existe, né, se inclui o racismo, né, que é o mais falado, sexismo, que é aquela questão sobre a pessoa, principalmente no caso do gênero feminino, né, então a pessoa tem, só por a pessoa ser do sexo feminino, tem esse preconceito, antissemitismo, que é contra as pessoas que têm a prática da religião judaica,
capacitismo, que também é um termo mais ou menos recente, que é contra qualquer pessoa que apresente uma dificuldade motora ou dificuldade cognitiva. Então, só por isso, ela chega a ser uma pessoa discriminada. E, no caso do LGBTismo, também novo, no termo novo, que é com a orientação de gênero que a pessoa tem. Mas, então, o nosso, vamos lá para o idadismo, então, não é? Ele veio de um termo em inglês, ageism, que foi cunhado por Robert Butler em 1969, que ele quer dizer o quê? Preconceito só por conta do número de anos que uma pessoa tem, preconceito por conta da idade, não é? E no Brasil, no começo, nós usávamos ageísmo, a gente gosta sempre de um neologismo, né? O outro ismo. Mas depois nós começamos a falar etarismo, algumas pessoas, vocês vão ouvir algumas pessoas falando de etarismo, mas o termo mais utilizado e que a gente acha que mais se adequa à questão é idadismo. Porque quando você fala etarismo para uma pessoa que é mais leiga, que não é da área da saúde, ou da área social, não remete exatamente quando a gente fala idadismo. Então, a gente utiliza o termo idadismo quando a gente tem um preconceito com uma pessoa somente pela questão de número de anos da sua vida, não é? Aí eu queria perguntar para vocês, idadismo só tem contra pessoas velhas? O que vocês acham? Vocês que chegaram agora? Não, né? Por que não? Alguém de vocês já enfrentou, não sendo velho, idadismo? Alguém pode falar alguma coisa rapidamente? Pode falar. Já fizeram assim com a cabeça? Deixa só, olha, o nosso colega vai levar o microfone. Eu gostaria de falar, porque as pessoas sempre falam idadismo só para pessoas mais velhas, mas não é verdade. Nós também temos preconceito contra pessoas jovens também. O Lucas está aqui, que é com essa idade, é o doutorando, e muita gente olha para ele e fala assim, nossa, já é doutor, né? Aí o outro fala assim, nossa, você ainda não fez doutorado, né? Você está fazendo ainda? Ela, só queria perguntar para ela o que ela pode dar de depoimentos, rapidinho. Se aconteceu já com vocês, não é? Isso. Eu me chamo Débora. Oi, Débora. E nós somos... a gente está fazendo faculdade de farmácia. Tá. E isso é muito comum no início, né, quando a gente vai se apresentar e tudo mais. Na nossa turma tinha bastante gente nova e tudo mais. Ali nos 17 anos, tudo mais, quando a gente ia fazer as coisas voltadas à graduação, sempre tem, nossa, mas você tem 17 anos? Aí vem um outro, eu tenho 30, eu tenho não sei o quê. E sempre tem aquele preconceito da galera que é mais nova, de, é muito criança ainda, não sei o quê, não tem maturidade. Aí fica todo mundo meio receoso, assim, com esse pessoal. Então. É por isso que nós estávamos falando, não é só com velhos. Eu vou esperar mais um pouquinho só, gente, porque tem uns colegas chegando. Agora, a gente fala assim, gente, quem é jovem e sofre preconceito de idadismo, não se preocupe, porque isso passa. Agora, quem é velho e sofre idadismo, cada vez vai ficar pior. Né? Por isso que a gente está fazendo, nós da gerontologia, sempre, em qualquer lugar, falando sobre a questão do idadismo, que a gente tem que tirar isso. Está internalizado na nossa sociedade, na nossa cultura. Não é? Então, aqui, se você estiver nesse primeiro quadradinho aqui, sofrer idadismo, logo, logo você vai passar para esse outro aqui e passou. Não é? Se você já estiver nesse aqui, você vai ficar cada vez mais nele. Não é? Bom, então, não é só. Então, o que acontece quando é o idadismo contra os velhos? Há uma coisa que eu gosto sempre de comentar, se vocês ouvirem também outras pessoas da gerontologia falando, nós falamos velhos. Tá? Também falamos idosos, pessoas idosas, mas a gente usa bastante a palavra velhos. Não é? A pessoa que está na fase da vida, que é a velhice. Não é? Então, esse preconceito discrimina e reforça o estereótipo. O que é estereótipo? É um modelo de julgamento que a gente tem, né? Que associa velhice à doença. Isso é muito comum. Associa a doença e a inutilidade, incapacidade, não serve mais para nada, e essa coisa toda. Aposentado, né? E se traduz como mais uma forma de violência. Por isso que a gente falou que ia falar um pouquinho só essa introdução inicial, antes de passar o vídeo da pessoa que vai falar mais sobre isso. Né? Então, como mais uma forma de violência, nós acreditamos que o fato de você olhar para uma pessoa e
achar que ela é velha e, por isso, você já acha que ela é incapaz, ela é doente, ela não serve mais nada para a sociedade, esse é a maior violência, porque ela vai levar para as outras. Quais são as outras formas de violência que, quando vocês virem na época dia 15 de junho, né, que é o dia de conscientização mundial contra a violência contra a pessoa idosa, a gente vai se falar muito em violência física, em negligência, em abandono, não é? Violência psicológica, muito importante também, a financeira e sexual, que tem muita também, não é? Então, quando a pessoa já tem por si um preconceito contra aquela, porque ela é velha, porque ela tem mais idade, todos esses estão mais facilmente, já tem mais facilidade de acontecerem, né? Opa, o que eu fiz aqui? Aí eu queria perguntar para vocês, assim, que às vezes a gente fala, eu não sou racista, não sou sexista, não sou LGBTista, mas quando a gente fala em idadismo, né, a gente sempre tem que pensar, será que de vez em quando eu penso isso, né, que uma pessoa é velha demais para fazer alguma coisa, ou para ser alguma coisa? É velho e ainda trabalha. Olha, ele é velho e ainda trabalha. O idoso, né? É idoso e ainda trabalha. O ainda e o já são dois preconceitos, não é verdade? Já devia estar aposentado, como aquele caso daquela moça de 40 anos que estava fazendo biomedicina, né? Nossa, uma velha fazendo biomedicina, né? Já devia estar aposentada, né? Ou então ela é velha, uma senhora que adora andar, passear e tudo mais, ela não cuida dos netos, devia cuidar. Então, ela está fora daquele estereótipo da vovó, né? Ou então, a velha ainda quer estudar, né? Ou ainda quer namorar, ou pior ainda, né? O maior preconceito é esse, né? Então, a gente precisa sempre tomar cuidado se a gente tem essa atitude idadista. E gostaria só para concluir a minha parte, que é só introdutória, de falar que a gente precisa pensar na gente mesmo, que às vezes a gente sempre acha que o outro é que é preconceituoso, que o outro é que é irresponsável, que o outro... Então, na verdade, vamos nos policiar também, não é? Também podemos encontrar em nós mesmos essas questões aí, de repente, não é? E sempre eu falo assim, o ainda e o já são os dois termos que a gente não deveria usar associado à idade das pessoas. E outra coisa, lembrando muito bem que o que é a idade, né? Se você falar que você tem 30 anos, 31 anos, significa que passaram 30 anos desde que ele nasceu. Não significa, porque ele pode ter uma idade social diferente, uma idade psicológica, a gente tem várias idades. Essa é uma idade que a gente chama de cronológica, precisa por causa de documentação, mas a gente tem a idade biológica, a social e a psicológica também. E são todas diferentes e elas são individuais. Nós envelhecemos individualmente, tá? Bom, então, agora, como eu falei para vocês, vou repetir só para as pessoas que entraram depois, a nossa palestrante principal é a professora Cristina Hoffmann, uma psicóloga de Brasília. Ela trabalha no Ministério da Saúde e ela é uma representante do Brasil na Organização Pan-Americana de Saúde, na OPAS. Ela que é a nossa convidada, aliás, oficial, e ela mandou um vídeo, porque está em missão da OPAS e não pôde comparecer. Tá? Então, nós vamos passar o vídeo, é uma palestra de entre 15 e 18 minutos, mais ou menos, né? E depois o Lucas, professor Lucas, que é o presidente da Associação Brasileira de Gerontologia, vai fazer uma conclusão. Tá bom? Obrigada por enquanto, gente. Já puseram a Cristina aí? Tá bom. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estar aqui na mesa, o convite da ABG, em especial a pessoa do Lucas e de Eva. E a intenção é conversar um pouquinho, né, com vocês sobre o idadismo, a questão que traz essa mesa, idadismo também é violência, como combater? E a partir da combinação com o Lucas, eu gostaria de trazer alguns conceitos importantes para que a gente possa fomentar, de alguma forma, o debate aí com todos que estão participando nesse importante momento de discussão sobre o idadismo, um dos problemas de grande importância na nossa sociedade e de necessidade de combate com muita veemência, né, a partir de muita articulação e a partir de muita discussão.
Mas antes de falar especificamente sobre a questão do idadismo, eu gostaria de fazer um link com um importante movimento promovido pela Nações Unidas em dezembro de 2020, que foi a definição da década do envelhecimento saudável, neste período compreendido entre 2021 a 2030. Por que é importante a gente falar da década? Porque a década do envelhecimento, ela foi uma estratégia muito importante para chamar a atenção dos países membros sobre diferentes aspectos relacionados ao envelhecimento saudável, que é esse conceito que engloba a compreensão da relação existente entre as características intrínsecas das pessoas, ou seja, suas características pessoais, físicas e emocionais, e o meio onde essa pessoa vive, onde essa pessoa circula, onde a vida dessa pessoa acontece. E este meio pode ser entendido como a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, o seu estado, enfim. E a década do envelhecimento, ela traz para nós proposição de discussão de 4 grandes áreas. A primeira área se refere ao idadismo especificamente, ao idadismo, etarismo ou ageísmo. A primeira área ela fala da importância de mudarmos a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação à idade e ao envelhecimento. Essa é uma questão muito importante e está na base de todo o processo, influenciando fortemente o processo de envelhecimento. E é aqui que nós discutimos sobre a questão do idadismo, do ageísmo ou etarismo. Por quê? Porque essa proposição de se discutir a forma como pensamos, sentimos e agimos, ela chama a atenção para a influência que o preconceito, o estigma tem no nosso processo de envelhecimento, na nossa vida como um todo. E quando a gente fala idadismo, ageísmo e etarismo, a gente não está falando só das pessoas idosas. A gente está falando de um preconceito, de um estigma dirigido a uma outra pessoa em função da sua idade. Mas que a gente sabe que, em relação às pessoas idosas, tem um efeito muito grande na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua participação, nas suas oportunidades ou não oportunidades que são vivenciadas a partir do espaço que é reservado às pessoas na nossa sociedade, que são extremamente influenciados pela forma como pensamos, agimos e pela forma como nos relacionamos em relação ao envelhecimento. A segunda grande área proposta pelo envelhecimento, ela fala especificamente sobre garantir que as comunidades, que as cidades promovam as capacidades das pessoas idosas. E aqui nós nos referimos a oportunidades que são ofertadas, ao reconhecimento, ao espaço, à valorização e ao preparo que as cidades precisam ter para contemplar as necessidades das pessoas idosas, nas mais diferentes dimensões de vida das pessoas. Uma terceira área muito importante que a década do envelhecimento nos convoca a pensar se refere à entrega de serviços, a partir de cuidados integrados, em especial na atenção primária, e que tenham a saúde, a oferta de cuidado centrado na pessoa, ou seja, adequado às necessidades das pessoas. Em especial aqui estamos falando, né, na década do envelhecimento saudável, estamos falando das pessoas idosas. Ou seja, como pensar em cuidado integral, tendo a pessoa como centro desse cuidado e que nos faz refletir sobre a necessidade de repensarmos, de adequarmos os nossos espaços onde circulamos, né? Seja o nosso bairro, seja pensar a questão de moradia, a questão do acesso a serviços, a questão da qualidade das nossas calçadas, dos nossos serviços,
a questão dos espaços que reservamos na nossa sociedade para a participação, né, das pessoas idosas, a segurança, e aí vai desde questões de tornar os ambientes preparados e amigáveis às pessoas idosas, e a OMS tem um programa que é muito interessante, que eu convido a todos que possam conhecer, que é o programa Cidade Comunidade Amiga da Pessoa Idosa, que ele propõe essa integração de diferentes políticas a partir de um olhar intersetorial, visando esse cuidado integral. E uma quarta área também de grande importância é uma área que se refere ao acesso ao cuidado de longo prazo às pessoas idosas que necessitam, ou seja, como que nós precisamos avançar na estruturação de políticas públicas que olhem a pessoa idosa a partir desse novo paradigma que o envelhecimento nos traz e nos provoca, que é pensar o cuidado a longo prazo, ou seja, um cuidado longitudinal, a partir da necessidade das pessoas idosas, trazendo uma mudança de paradigma, de um olhar ainda centrado no modelo médico, biomédico, centrado na cura e na resolução dos problemas de saúde, das doenças, para um modelo que vai trazer como centro o cuidado, esse olhar integral, considerando os diferentes fatores e dimensões que impactam na minha condição de saúde, na condição de saúde de todos nós. Bom, a partir disso, né, a década do envelhecimento, ela nos traz, então, essas reflexões e nos faz pensar em como que nós podemos articular essas diferentes dimensões que são importantes, ou quais são esses desafios. Um grande desafio para que a gente consiga avançar nessa proposta da década de envelhecimento saudável, que vai para além da percepção da sua condição de saúde, mas sim como que estão as políticas públicas olhando para esse grupo populacional, como que nós estamos adequando o nosso sistema de saúde, o nosso sistema de proteção, como que nós estamos investindo na divulgação de informação, no registro de dados que nos permitam conhecer a real condição dessas pessoas e, dessa forma, atualizando o nosso sistema de saúde, que ainda é centrado na doença, possa também ser centrado ou ter essa transformação de ser centrado no cuidado, no acompanhamento longitudinal, considerando essa nossa mudança, esse nosso processo de envelhecimento ao longo do curso da vida, considerando todas as mudanças que a transição demográfica e epidemiológica nos traz enquanto desafio. O idadismo, etarismo, ageísmo, nós podemos considerar como sinônimos, eles falam de três questões muito importantes. A primeira delas, relacionadas ao estereótipo, né, a forma como pensamos, e o estereótipo que nós construímos, ele restringe a nossa percepção em relação a outra pessoa, reduz os papéis e as posições que essas pessoas podem ter na nossa sociedade, desconsidera toda a gama de possibilidades que nós podemos ter em termos de papéis, de participação, o preconceito que está relacionado diretamente ao sentimento que nós nutrimos em relação ao outro, que tem como base as nossas ideologias, os nossos interesses, a nossa crença, determinadas definidas pelo grupo social ao qual nós estamos vinculados, que muitas vezes, né, na maior parte das vezes, falar em preconceito é falar de prejuízo ao desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais democrática e mais igualitária. E uma outra questão muito importante de falarmos quando a gente fala do idadismo, do etarismo ou do ageísmo é a discriminação, que está relacionada à forma como nós agimos. A forma como nós agimos a partir de um estigma, a partir de um estereótipo e de um preconceito, ela, além de limitar a nossa forma de olhar, ela também traz uma ação muito voltada à exclusão. E essa exclusão tem por base a nossa cultura, origem étnica, nacionalidade, e ela dirige, digamos assim,
a exclusão de outro a partir de suas características pessoais, sejam ligadas à sua nacionalidade, à sua orientação sexual, à sua religião. E essa é uma questão muito importante. E por que a gente pode afirmar que o idadismo ou o etarismo, ela realmente é uma violência em relação às pessoas idosas, porque exclui a possibilidade das pessoas idosas viverem diferentes possibilidades, diferentes posições, diferentes espaços na nossa sociedade. E essa é uma questão muito importante. Quando você bloqueia ou impede que a pessoa viva as suas condições, as suas capacidades. Bom, a partir disso, uma outra questão muito importante de pensarmos é, então, quais estratégias nós teríamos para reduzir ou para combater o idadismo? A gente poderia citar estratégias do campo das políticas e da legislação, de atividades educativas e de intervenções intergeracionais. No campo da política e da legislação, é muito importante que nós possamos nos articular com os espaços e que temos constituídos, como os conselhos de direitos, conselhos municipais, conselho estadual, conselho nacional. Nós temos no Brasil uma comissão, a CIDOS, né, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, é muito importante porque são necessárias orientações, diretrizes, legislações que combatam a desigualdade e que protejam os direitos humanos de todas as pessoas em todo o nosso território. E podem ser utilizados também legislações para eliminar o idadismo em relação a todos os grupos etários, como a gente viu, né? O idadismo ele não está restrito apenas às pessoas idosas, mas também às pessoas mais jovens. Embora a gente perceba uma maior repercussão, inclusive na condição de saúde, quando dirigida ao grupo etário das pessoas mais velhas, dos idosos em geral. Existem vários mecanismos para implementar e controlar políticas, exigir, e o principal deles a gente pode dizer que é essa articulação, é trazer para o debate, levar a informação nos diferentes espaços da sociedade, nesses espaços como o fórum aqui que nós estamos hoje, né, participando também, é de extrema importância. Um outro componente muito importante no combate é o desenvolvimento de atividades educativas. Trabalhar com a educação desde as mais tenras idades é muito importante. Possibilitar espaços de troca de experiência, de convivência, dessa forma sensibilizar as pessoas desde as fases iniciais, crianças, adolescentes, adultos mais jovens, sobre a importância da participação das pessoas idosas, a importância de compreender o envelhecimento como uma etapa do curso da vida, a importância de se discutir que o envelhecimento faz parte da nossa vida. Todos nós queremos viver muito, mas para viver muito nós precisamos envelhecer. E que o envelhecimento é uma etapa prevista no curso da nossa vida. E que a gente precise pensar em intervenções capazes de reduzir esse idadismo, de possibilitar essa convivência e essa compreensão do envelhecimento como uma etapa do curso da vida, que todos nós passaremos. Uma outra questão muito importante que está relacionada também com as ações educativas são intervenções intergeracionais. As intervenções intergeracionais, elas têm um objetivo importante de promover essa interação entre diferentes gerações. E a gente tem vários estudos que nos mostram que elas conseguem reduzir o idadismo em relação às pessoas idosas e espera-se também reduzir a discriminação em relação aos jovens. Essa relação, né, essa combinação de educação em intervenção, interação intergeracional, elas se mostram, em alguns estudos, mais eficazes em relação à mudança de atitude em relação às pessoas idosas, mas no sentido de provocar, né, aplicar, na verdade, a mudança, né, provocar a mudança nas atitudes das pessoas. E essa é uma questão muito importante. Tem vários países com experiências que propiciam essa convivência. Em alguns países incentivam, por exemplo,
a interação entre estudantes universitários e pessoas idosas, no sentido de uma colaboração, de uma troca de experiência e de oferta. Por exemplo, as pessoas mais jovens, estudantes que muitas vezes não têm a condição ou não têm um espaço de moradia, que possam conviver com pessoas idosas nos seus lares, nos seus espaços, e, ao mesmo tempo, também ter em troca essa convivência, seja no desenvolvimento de atividades da vida diária, seja na troca de experiências da própria convivência em si. Então, como que nós podemos provocar, em especial das escolas, nas atividades, incluindo os currículos, a temática do envelhecimento, trazer para dentro das escolas a participação das pessoas idosas, trazendo sua experiência, nas universidades, trazer essa temática para dentro das universidades. E aqui eu posso citar um exemplo da Universidade de Brasília, que procura, a partir da constituição de uma política para o envelhecimento, trazer a participação dos idosos não só enquanto estudantes, professores e comunidade, mas em especial também nessa oferta e nessa abertura de espaço para a participação também das pessoas idosas, seja na discussão das temáticas importantes, seja na construção de ofertas, enfim, que visem essa qualidade de vida. A OMS lançou um relatório mundial sobre idadismo, que eu convido a todos para que possam conhecer, né? Aqui vocês têm o link, tem o resumo executivo em português, e tem informações muito importantes que nos trazem informações que chamam a atenção a respeito, em especial, do idadismo, de como ele se apresenta. Muitas vezes ele se apresenta de uma forma muito sutil no nosso dia a dia, seja na ação, seja na forma como nós nos dirigimos às pessoas idosas, seja na forma como nós organizamos a oferta, seja na forma como nós nos comunicamos com as pessoas idosas. Às vezes, na melhor das boas intenções, lançamos mão de termos mais infantilizados, ou seja na invisibilidade que passa desapercebida quando num serviço nós não nos dirigimos à pessoa idosa e sim ao seu acompanhante. Então, são muitas formas, é uma temática que nós precisamos enfrentar, combater, a partir da reunião, né, da junção de diferentes iniciativas. Agradeço muito, aqui vocês têm meu contato, estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom, pessoal. Agora, o desafio que me cabe, né, é falar um pouquinho mais sobre idadismo, depois dessa fala brilhante da Maria Cristina. A minha função aqui agora, na verdade, é fazer com que a gente consiga refletir um pouco sobre o que ela falou, sobre mexer com as nossas estruturas, né, para provocar mesmo cada um de vocês que está aqui, para que a gente entenda de onde vem, como a gente pode mudar, né, não só em nós mesmos, mas também sermos os agentes modificadores da nossa sociedade. E depois encerrar com uma fala de como isso tem afetado, né, e que como é importante a gente mudar essa nossa perspectiva, que é idadista, no sentido de mudar a nossa própria sociedade, porque nós estamos nesse processo de envelhecimento. Bom, então, eu acho que a primeira realidade que nós temos, o primeiro dado de realidade que nós temos aqui é o que a Maria Cristina trouxe, né? Todos nós vamos envelhecer. Envelhecer é o nosso futuro. Esse é o caminho natural das coisas. A menos que aconteça algo que não está previsto, todos nós vamos chegar na fase longeva, todos nós vamos passar dos 60 anos, não é isso? Então, o que a gente pode esperar do nosso futuro, a única certeza que nós temos é essa. Ainda assim, a gente tenta evitar a todo custo o termo pessoa idosa ou o próprio processo de envelhecimento. Ainda assim, a gente quer distância dessa realidade que é a única certeza que nós temos na nossa vida, não é isso? Mas por quê? E aqui é que eu convoco todo mundo para refletir comigo e tentar sair um pouco da zona de conforto. Qual que é o cenário atual? Com exceção
das pessoas que estão envolvidas na área da gerontologia e das pessoas que estudam o envelhecimento ou que atuam com as pessoas idosas e têm um respeito pela palavra velho, né? Que vem o velho como parte da velhice, que é uma fase da vida que todos nós vamos chegar e que vem com suas experiências, enfim, todos os louros da vida na fase da velhice. O que a nossa sociedade vê como velho? O que é o velho no cenário atual? Bom, então eu não estou falando de pessoa, tá? Eu estou falando de produto. É um produto sem uso. Algo sem uso é velho, não é isso? Um produto que a gente não usa mais está velho. Ou um produto que está com uma idade avançada. Todo ano eu tenho um lançamento de um telefone novo. Então, o meu do ano passado já está velho, não é isso? Eu tenho que deixar ele de lado para poder utilizar um telefone novo. Mas eu estou falando de telefone, eu não estou falando de pessoas. Tá bom? Acontece que a gente usa a mesma lógica do produto para seres humanos. Então, pessoas que não produzem, entre aspas, gigantescas e gritantes, a gente chama de pessoa velha. Ou pessoas que também têm idade avançada, a gente também chama de pessoa velha. E atribui o mesmo sentido, o mesmo significado do velho naquele produto, naquela roupa que a gente usa uma vez e já não usa mais porque está velha, para aquele ser humano, que tem anos de trajetória de vida, de experiência vivida, que poderia compartilhar, que poderia acrescentar muito e contribuir muito com a nossa sociedade, mas por conta dessa mecânica, né, do pensamento industrial mesmo que nós temos com os seres humanos, a gente deixa de lado toda essa riqueza do ser humano, acreditando que um velho, de fato, precisa ficar de lado, precisa ficar jogado às margens da nossa sociedade. É importante que a gente se lembre que nem sempre foi assim. Isso é uma cultura recente, né, gerada do pós-guerra. Existem comunidades, existem sociedades que valorizam o saber do ancião. Eles são sábios, eles são os mais respeitados na sociedade. Não é isso? Os filósofos, os antigos filósofos lá na Grécia, enfim, ao longo do mundo todo, no Oriente também, o ancião, o sênior, ele é muito respeitado. Nas comunidades indígenas, a pessoa idosa, a pessoa sênior, a pessoa que é mais velha, ela é muito respeitada. Porque eles reconhecem toda essa trajetória, eles reconhecem todos os frutos que as pessoas idosas podem trazer para contribuir com a sociedade dentro do que lhes cabe. E eu gostaria de plantar essa sementinha aqui em cada um, né, que está aqui hoje. Como é que eu quero ser quando eu envelhecer? Será que eu quero continuar pensando nessa lógica do produto por trás do ser humano? Que é algo velho, algo que não produz, é algo que tem que ser deixado de canto, que não tem validade mais para a nossa sociedade, né? Nós temos uma lei que já reformulou o uso deste símbolo, que é totalmente etarista, idadista, né? Como se ao envelhecermos, estivéssemos fadados a essa figura da pessoa débil, da pessoa fragilizada, que necessita de uma bengala, que necessita de uma órtese, quando, na verdade, não, né? A gente conseguiu, então, fazer a troca desse símbolo para esse aqui. Quando eu estiver lá, né, nos 60 a mais, a Eva falou que eu tenho 30, eu tenho, de fato, 30 anos, mas eu estou na minha estrada, né, estou na minha trajetória para chegar nos 60 e passar deles. Como eu me vejo? Como que eu quero que a sociedade me veja? O que eu posso fazer para mudar isso? Não é? A Maria Cristina trouxe aqui alguns exemplos para a gente, e eu concordo com tudo que ela falou. Eu acredito que educação e conhecimento e acesso à informação é a base de tudo. Então, vocês aqui que estão, não só nessa palestra de hoje, nessa mesa, nessa conversa que nós estamos tendo, mas todas as outras que já participaram, e também por passar nos estandes, ver a quantidade de produtos, serviços, enfim, tudo destinado à população 50 a mais, 60 a mais, é disso que nós precisamos, cada vez mais, ocupar mais espaços, levar este tipo de debate para todos os espaços. Multiplicar tudo isso que a gente está vendo aqui, que está vivenciando, mais do que ver, né? Nós estamos vivenciando, experimentando coisas aqui. Leva isso lá para fora. Compartilha com os familiares, com os colegas de trabalho que não puderam chegar aqui, com aquele grupo da igreja, do SESC, de onde vocês frequentam, né? Leva essa informação, faça propagar. O conhecimento é que quebra o preconceito, né? E, nesse caso, o preconceito é que paralisa a nossa sociedade frente ao processo do envelhecimento, que faz a gente negar a todo custo que a gente envelhece. Tá bom? Qual que é o impacto disso, pessoal? Nós temos, em diversos níveis, né, mas só para pontuar alguns,
em termos de saúde, os impactos do idadismo são gigantescos, né? Então, a gente acredita que muitas coisas são normais ao longo do processo de envelhecimento, ou muitas coisas são esperadas para as pessoas idosas, e que as doenças, e que uma pessoa idosa tem que necessariamente ter doença, então é algo irremediável, muitas vezes não prestamos nem atenção nessa pessoa idosa, né? Um número muito alarmante que nós temos, que é divulgado pela Organização Mundial de Saúde, eu acho que todo mundo aqui sabe, estamos envelhecendo, a sociedade envelhece, o número de demências na sociedade tende a aumentar também, os casos de demência aumentando, né, por conta da população que envelhece, porém, especialmente em países que ainda estão de média ou baixa renda, né, estão em desenvolvimento, o número de subdiagnóstico de demência pessoal chega a 75%. Vocês têm noção? Esse número é gigante, 75%. Sabe qual que é a principal barreira para o diagnóstico? A falta do conhecimento do profissional, porque acha que é normal, conforme a pessoa envelhece, ela esquecer algumas coisas. Poxa, mas ela tem 75 anos de idade, tem que lembrar absolutamente de tudo. É normal tentar voltar para casa e não achar o caminho de volta. Não é normal. Uma pessoa de 75 anos que morou 50 anos da vida no mesmo bairro, vai conseguir andar normalmente pelo bairro. Certo? Então, olha só como o preconceito contra a idade atrapalha num diagnóstico que vocês, não sei se todos têm essa informação, mas quanto antes a gente faz o diagnóstico de demência, melhor. Mas nós temos o que fazer, né, para evitar a progressão do quadro, enfim. Então, esse é um número alarmante que poderia ser evitado se nós tivéssemos acesso à informação de que não é normal ter perda de memória significativa, que atrapalha o dia a dia ao longo do processo de envelhecimento, né? Um outro dado interessante, aí relacionado ao mercado de trabalho, né? Recentemente eu vi um estudo realizado, um estudo norte-americano, realizado em algumas empresas lá. 18% dos funcionários dessas empresas que foram avaliadas, eles têm medo de ser demitidos por conta da idade. 18% das pessoas que trabalham lá têm medo de demissão por conta da idade. 12% experienciaram uma dificuldade na promoção, ou seja, não foram promovidos pela idade. Pessoas mais jovens foram promovidas e as pessoas mais velhas ficaram estacionadas no cargo. 7% dessas pessoas foram, de fato, demitidas por conta da idade. Então, olha como isso afeta a nossa sociedade. Aí, por outro, isso alimenta a roda do preconceito. Porque se, de um lado, a gente acredita que pessoa com idade avançada não produz, mas a empresa está demitindo, não vai produzir. Então, qual é a lógica disso? A conta não fecha, entende? Pelo preconceito. A oferta de serviços e produtos, né? Agora, hoje aqui, nós estamos sendo bombardeados por serviços, produtos voltados para a população idosa, para a população com 50 anos ou mais, 60 anos ou mais. Mas essa não é a realidade que a gente vê na maioria das empresas fora do Longevidade Expo Fórum, né? Então, por isso que eu digo, levem isso daqui lá para fora, divulguem, sejam a semente que vão expandir o conhecimento para a nossa sociedade. A gente precisa entender que o público sênior, público 50 a mais ou o público idoso 60 a mais, é um potencial consumidor. Porque a população está, sim, envelhecendo. Daqui a pouco, 1 a cada 4 pessoas no nosso país vai ter 60 anos ou mais. Então, como que não vai ser o mercado consumidor potencial? Como que nós vamos negligenciar e deixar de olhar para as necessidades dessa população que envelhece? Né? Mas olhar com base na ciência, olhar com foco na realidade, né? No que eu tenho de conhecimento, e não com preconceito. Achar que toda pessoa idosa vai passar por determinadas situações, desconsiderar as diversidades que nós temos na velhice. Né? Nós temos diversidade nas pessoas, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens adultos. Por que não vamos ter na velhice, na fase da velhice? Por que não vamos ter diversidade entre os idosos? Nós precisamos estar atentos a isso e também respeitar essa diversidade. Tá certo? Bom, eu acho que depois da fala da Eva, da fala da Maria Cristina, a minha intenção era, de fato, mexer um pouquinho com o nosso imaginário, provocar algumas reflexões para que a gente possa motivar um debate. Nós temos ainda tempo para perguntas, para comentários, são super bem-vindos. Eu gostaria de agradecer esse espaço. Quem tiver um celular com QR Code para escanear esse QR Code aqui vai ter acesso às redes da Associação Brasileira de Gerontologia, a qual eu sou presidente. Gostaria, então, em nome da ABG, de agradecer a presença de todo mundo e agradecer esse espaço de fala. Muito obrigado. Lucas.
Bom, antes de passar para vocês, eu só queria fazer um complemento a quando o Lucas falou da área da saúde, enfatizando o que a Maria Cristina, né, a professora Maria Cristina falou, a questão dos profissionais de saúde que não olham para a pessoa mais velha quando ela vai acompanhada ou de um cuidador ou de um familiar. Então, a pessoa está ali presente e ele olha para o outro e fala, ela come, ela dorme, ela gosta disso, ela gosta daquilo, não é verdade? Então, isso vai impactar, a pessoa já está se sentindo mal. Chega ali, ela não tem voz, né? E a pessoa, o cuidador também deveria se afastar um pouquinho na cadeira e deixar ela responder. Fala, mãe, né? Tem dor? Ele pergunta se ela tem dor onde, né? Fala para ela tomar um comprimido, comprimidinho, né? Fala para ela tomar um comprimidinho. Então, é uma coisa que nós, que vocês, que daqui, que estejam na área da saúde ou na área do cuidado, tem que estar esperto, tem que estar ciente, e também para falar para os outros, para as outras pessoas, né, que a gente precisa ter esse cuidado, valorizar a presença, exceto se ela tiver um processo demencial em que ela já não reconheça mais, não consiga responder. Do contrário, ela pode ir muito bem. Bom, deixa eu ver se alguém quiser fazer alguma pergunta, que depois eu tenho um caso curioso sobre esse. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar, fazer algum comentário ou uma pergunta? Bom, meu nome é Maria e cheguei um dia a acompanhar a minha mãe, que ela fazia um tratamento com uma psicóloga. Só que, o que acontece? Ela devia ter lá os 70 e poucos anos. Pois ela própria, ela não gostava de ela falar assim. Eu que, justamente, era obrigada Foi mais próximo, isso. Eu era obrigada a intervir, porque ela fala assim, eu não quero falar da minha vida com essa senhora. Ela falava bem assim. Ela queria só o medicamento, que era para dormir, né? E eu tenho mais uma coisa para falar. Eu estive no encontro que a senhora promoveu e convidou, através da minha irmã, que faz o curso com a senhora, na Africaneca. Então, eu visitei lá o setor, né, de serviços e vi que o pessoal fez uma adequação, apesar de a maioria das pessoas serem jovens, estavam todas as empresas com alimentos que eram propícios para pessoas de maiores idade. Hoje eu estou aqui, quer dizer, eu estou só tomando água, outras coisas, porque não existe alimentação adequada para as pessoas que estão nesse congresso. Congresso, eu não sei como se for, nesse fórum. Só tem pessoas têm diabetes, a pessoa tem colesterol, tem tudo. O que tem aqui? Muito doce. Como se diz? Coisas assim que, em questão de alimentação, eu acho que o pessoal não pensou as pessoas que estariam presentes aqui nesse fórum, para começar. Por exemplo, tem muita coisa boa. Exercícios físicos, como tratar uma pessoa que está acamada, isso aí está maravilhoso, isso aí está bom. Mas, em questão de nutrição, por exemplo, você vem e vai ficar o dia inteiro. Então, tem que trazer a comida de casa. Porque não tem. Né? Por exemplo, se eu tivesse que estar presente aqui amanhã, ou no domingo, eu ia trazer a comida da minha casa. Porque trazer uma marmita. Sim, trazer uma marmita, trazer fruta, trazer um monte de coisa, né? Porque a Danone estava lá. Eu vi no Africaneca, estava maravilhoso o que o pessoal ofereceu para as cuidadoras, que eram só jovens. Quer dizer, de mais idade, só era eu e minha irmã, uma outra, que foi comigo. Sei, entendi. É? Mas obrigada, então. Obrigada pelo depoimento. Aqui depois a gente pode levar para o pessoal. A gente realmente não tem, assim, nenhuma ação sobre isso, né? Mas não é importante você falar. É um relato de experiência, né? Obrigada, Maria. Tem mais alguém ou não? Tem. Lá no fundo. Nós estamos com 2 minutos e pouco, tá? Daqui a pouco Deixa eu só pegar um gancho no relato da Maria. É muito comum, né, em algumas situações, a pessoa idosa que tem as habilidades cognitivas preservadas, né, se negar ou falar que não quer determinado tipo de intervenção.
É um desafio muito grande, eu entendo, né? No caso da psicóloga, né? Isso, Acabamos no caso falando. da psicóloga. É um desafio, eu entendo. A gente precisa entender que, acima de tudo, enquanto a pessoa possui a autonomia preservada, ou seja, possui as habilidades cognitivas preservadas, é importante que a gente ouça a pessoa. Mas entender o porquê que ela está se negando. Será que ela nunca teve experiência? Será que ela não sabe o objetivo terapêutico daquilo, a proposta? Então, às vezes, uma conversa que explique o motivo pelo qual aquele atendimento está acontecendo pode facilitar. E ela vai entender a importância e passe a gostar, né? Talvez a abordagem, né, a maneira com que a gente explica, olha, é importante que você faça por isso, 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 mas ainda assim, se você não quiser, existem outras alternativas, de repente tentar terapia que seja em grupo, ela se sente mais confortável, não sei. Só porque é importante a gente valorizar essa autonomia da pessoa idosa também, enquanto ela tem as habilidades preservadas. Só lembrando, né, que, na verdade, a gente foi acostumado muito com o medicamento, né? Você vai ao médico, se o médico não der medicamento, só fizer alguns conselhos, mandar você tomar um copo d'água, você fala assim, ele não fez nada, né? Ele só mandou tomar água. Bom, lá no fundo. Boa tarde. Meu nome é Luciana, eu sou de Londrina. Eu gostaria de fazer um questionamento, para ver se eu estou na direção certa também. É que, em relação ao idadismo, qual que é a percepção de vocês, ou a visão, em relação ao papel do idoso enquanto sujeito, né, que ele tem que ser atuante na perspectiva da sua longevidade? Quer dizer, ele precisa atuar, entender que ele exerce um papel nessa qualidade de vida, no combate ao idadismo, né? Então, por exemplo, claro que a gente sabe que tem pessoas idosas que já estão... elas vão sendo desqualificadas, então ela não consegue se posicionar porque ela já não tem mais voz. Mas eu estou falando de prevenção, sabe? De que a gente trabalhe com esse conceito de que o idoso precisa tomar consciência do seu papel no enfrentamento dessas questões, né? De que ele tem que se posicionar. Então, tá falando com ela, eu estou aqui, sabe? Coisas desse tipo. Esse é um questionamento. Tá. Eu acho que é importantíssimo. É uma linha tênue entre culpar a pessoa pelo idadismo que ela vai passar, né, jogar toda a responsabilidade nas costas dela, mas eu sou sempre a favor de que a pessoa idosa precisa ter o protagonismo nessa ação, né? Então, de fato, a pessoa idosa precisa estar à frente, precisa se mostrar empoderada mesmo, não empoderada, mas ter o poder de volta, né, ter as rédeas de volta, o controle de volta nas mãos. Mas eu vejo uma grande barreira nesse sentido, que nós mesmos passamos por isso. A gente, primeiro, não aceita o nosso próprio processo de envelhecimento, a gente tende a se calar frente ao nosso processo de envelhecimento, ou frente às injustiças que a gente observa, né? E isso não precisa nem ser só com pessoas idosas. No dia a dia mesmo. A gente sabe que é errado jogar lixo na rua. Se alguém passa e joga um lixo na rua, a gente fica quieto e não fala nada, né? A gente poderia estar falando, porque é o nosso planeta, cuidando do nosso planeta. Então, a pessoa idosa, muitas vezes, se sente apagada pelo próprio processo do preconceito, e aí, por esse motivo, não se sente confortável de compartilhar ou de pegar o poder de volta. Mas eu sou a favor, tá, de mantê-los lá no poder, de deixar eles lá com a rédea, falar, olha, aqui é minha vida, é meu espaço, é minha fase da velhice, me deixa viver bem e me respeita, dando todos os meus direitos. Bom, nosso tempo terminou. Só queria complementar com relação ao que a colega falou, de Londrina, que dos nossos slides, eu acho que falta mesmo, a gente tem que ter uma educação, nós estamos falando de educação para o envelhecimento, educação no envelhecimento. As próprias pessoas saberem e elas se sentirem protagonistas, mas a partir de uma intervenção educativa. Eu acho que isso também a gente precisa acrescentar na nossa fala. A gente fala das crianças, mas elas vão ser os velhos e vão cuidar dos nossos velhos. Mas os nossos velhos de hoje também têm que estar empoderados com relação a isso. Tá bom, gente? Nosso tempo acabou. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Valeu muito.